Glória a Deus. Amém. Como é verdade isso que nós vimos aqui, irmãos. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Todo dia. Já morri para a minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Peço que você abra a sua palavra, irmão. Lá em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou seja isso que vocês devem pensar. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, querido? Repita comigo, tudo? Não, repita, tudo posso em Deus, que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estava refletindo sobre uma palavra e me veio um exemplo bem prático para essa palavra. O pastor falou esses dias sobre uma palavra específica chamada resiliência. Amém? Amém, pastor? Foi isso? Resiliência. Quantos lembram o significado dessa palavra? Amém, Raquel? Fala para mim. Mas eu não estou ouvindo. Mais que resistente. É um objeto, enfim, que ele pode ser resistente tanto a temperaturas muito frias como temperatura muito alta, ou as várias circunstâncias. Então o pastor falou sobre isso um pouco. Nós temos, nesse sentido, resistentes a vários tipos de situações. E eu estava meditando já antes disso em algumas coisas sobre flexibilidade. A flexibilidade que o cristão tem que ter na sua vida de fé. Flexibilidade. E me veio um exemplo muito bacana de uma planta, aquela chamada de bambu, vulgo taquara, né? E tem vários tipos de bambu, enfim, é um monte. Estava lendo sobre isso, é um monte de bambu, taquara, enfim. Mas você sabe que o bambu é aquela planta que vai bem alto, fininha, né? Muitos já fizeram vara de pescar com ela, corta a pontinha, vai lá e pesca, né? Ó, aqui tem uns bambus, ó. Não sei se dá para ver bem assim, mas ele é bem alto, né? E tem aqueles nozinhos ali, tá? E é um bambuzal. Enfim. E Deus falou para mim, em determinada situação, que eu teria que ser como um bambu. Magrinho, talvez? É, que bom que fosse. Mais flexível às situações. O que acontece, irmão? Muitas vezes nós somos muito rígidos nas situações que nós passamos. E nós vivemos situações adversas. E nós muitas vezes queremos enfrentar essas situações sem saber a vontade de Deus naquela situação. E muitas vezes nós somos resistentes, não resilientes. Nós somos resistentes à situação que está sendo imposta para a gente. Vocês querem ver por que isso que eu estou dizendo? Desculpa a voz, gente. Eu estou meio ruim da garganta. Então eu vou dar isso aí. Vai acontecer, não se preocupem, tá? Adolescência trocando de voz. Primeira coisa é o seguinte, irmãos, ó. Por que a gente tem que ser como o bambu? Eu vou usar essa aplicação pra gente. O bambu, ele cria raízes muito profundas. Ele demora a aparecer no solo, mas esse tempo que ele está demorando a aparecer no solo, ele está criando raízes. Se você já tentou arrancar um bambu, uma taquara com a mão, você não vai conseguir. Porque ele é muito resistente. A raiz dele é muito funda, é muito forte. Então aquele tempo que ele está ali para nascer, ele está formando raízes para aprofundar. E isso
me faz lembrar que muitas vezes nós queremos enfrentar situações sem termos raízes firmes na palavra de Deus. Nós precisamos ter raízes firmes na palavra de Deus para enfrentarmos certas situações. Amém, querido? Amém, querido? Você está um pouco cansado como eu, não? Cansado um pouco? Não? Então diga, nós temos que ter raízes firmes na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Firmes as raízes na palavra de Deus. Quanto mais firmes as raízes na palavra de Deus, menos chance de nós quebrarmos. Menos chance de nós tombarmos. Firmeza na palavra, na raiz. O bambu tem isso. Ele tem muita raiz e ele é muito firme. E nós precisamos ser assim também. Outra coisa que eu aprendo com essa planta é o seguinte, que ela se curva diante do vento. Dá uma ventania forte. Você já viu? Essa semana eu fui buscar a Adriana ali no Gomes Jardim, fazer a volta, e na frente de um prédio novo que tem uma árvore ali grande, parece mais antiga, mas uma árvore com, grossa e tal, o tronco grosso e tudo mais. E deu esses dias um temporal assim, perto das 10 horas de noite, forte, tá um vento. Quando eu olhei, 2 galhões daquela árvore quebraram, tombados assim. Então, às vezes você vê árvores grandes assim que caem, tombam, com o vento, com a tempestade. Mas o bambu não é assim. O bambu ele não é qualquer tempestade que quebra o bambu. Porque o bambu ele é flexível na tempestade. Ele não enfrenta o vento. Isso se chama humildade, aplicando pra gente. Nós temos que ser humilde diante das situações. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes nós colocamos assim, estamos passando por uma situação X, e nós colocamos erradamente, sem ler a palavra, sem ter a resposta de Deus, e nós dizemos assim, eu não aceito isso em nome de Jesus. Isso não é pra mim. Essa doença não me pertence. Nós queremos muitas vezes enfrentar a situação que nos é imposta como árvores grandes enfrentando o vento. Mas muitas vezes Deus nos permitiu passar aquela situação para nos mostrar alguma coisa. Então nós temos que ser humildes, baixar nossa cabeça. Aqui a curvatura que nós temos que fazer não é diante da situação, mas é diante de Deus. Senhor, eu me curvo diante da tua presença para saber se essa tempestade é permissão tua. Você quer que eu passe por isso? Eu vou passar. Eu vou passar. O vento está balançando para cá, eu venho para cá. Está balançando para lá, eu vou para lá. Porque eu sei que Deus está me conduzindo. Amém, querido? Deus está nos conduzindo, então nós temos que saber. Opa! Aqui Paulo diz assim, sem estar com riqueza, sem estar com abundância, ou sem estar com fome. Ora, Paulo, os maiores apóstolos que teve, escreveu 13 cartas do Novo Testamento. O Paulão, Podemos chamar o Paulão. Por quê? Porque o cara era o cara. Enfrentou 500 mil coisas e estava lá. Mas era um cara que disse eu sei passar fome. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos felizes porque não temos aquilo que queríamos ter em nossa casa, em nossa geladeira, e ficamos tristes, emburrados com aquela situação, mas não sabemos nos curvar muitas vezes em comer um guisadinho com arroz. Temos que nos curvar isso. Diante da situação, eu não estou com a saúde que eu queria estar. Que nem eu não estou com a garganta que eu queria estar hoje para poder cantar, para ministrar. Tá? Não estou, mas eu estou aqui feliz porque Deus permitiu isso. E nós não podemos estar brabos. Imagina, eu vou ficar brabo, eu não tô, né, Glaucia? Tô aqui brabo, porque eu não tô com a garganta, que coisa. Por que eu não tô hoje no louvorzão, não tô bem? Não posso. Vamos lá, vamos pegar com os irmãos, vamos junto e vamos ser flexíveis à situação. Amém, querido? Você está me entendendo, amém? Uma outra coisa que eu aprendo também com essa planta, irmão, ela nunca está sozinha. Você já viu um bambu no meio do campo sozinho balançando? Um bambu, não. Tem sempre um monte na volta. Porque quando ela está crescendo, ela permite que lá por baixo outros nasçam na sua volta. E o que isso significa, irmão? Que sabe que quanto mais bambus estiverem na volta dele, mais fácil ou melhor será enfrentar a tempestade e os ventos.
Se cerque das pessoas que você crê que Deus pode colocar na tua volta. Cerque de irmãos que deem palavra de vitória. Amém, querido? Entendeu? Vai lá na volta. Eu quero estar contigo, irmão. Vamos nos fortalecer. O que acontece? Nós precisamos dos nossos irmãos. Você precisa da pessoa que está do teu lado, querido. Você não é sozinho na igreja. Você não é sozinho no mundo. Deus fez um monte de gente para poder estar na tua volta. Amém? Para estarmos juntos, vivendo juntos, caminhando juntos. Às vezes, quando nós tentamos arrancar, se você tentar arrancar um bambu sozinho, você não vai conseguir. Porque tem um monte na volta ali. Porque estão protegendo, estão protegidos. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Diga comigo, nós precisamos uns dos outros. Agora eu vou pedir que você olhe para a pessoa que está do teu lado aí e diga assim, ó, eu preciso de ti. Para falar do Grenal? Não. Não. É para ver uma palavra de Deus. Muitas vezes, irmão, a gente esquece de falar a palavra de Deus. Chegar só, meu irmão, eu te abençoe em nome de Jesus. Quero te dizer que Deus tem uma obra grande na tua vida. Nós precisamos nos falar dessa forma. A linguagem do crente, ela tem que ser outra. Ela tem que ser essa, uma linguagem do céu. Uma linguagem de incentivo espiritual. Assim nós temos que ser. Outra coisa que eu aprendo também com essa planta é o seguinte. Ela não cria galhos. Você notou isso, irmão? Interessante isso. É só umas coisinhas aqui, mas ela não cria galhos. O bambu não cria galhos. Sabe por quê? Porque o objetivo dela é crescer assim e não para os lados. O objetivo dela é assim. E aqui a aplicação que nós podemos usar é que os galhos são tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. A gente está bem, mas a gente começa a inventar um monte de coisa que daqui a pouco está tudo correndo e você está correndo, e você está correndo, e está correndo, e está correndo, e Deus ficou para trás. Nosso objetivo muitas vezes, mas eu estou bem, eu tenho que fazer mais alguma coisa esse final de semana, eu tenho que fazer outra coisa, eu vou fazer. E aí já não busca a palavra de Deus, já não faz o que tem que fazer, e a gente vai criando galhos. A gente vai criando várias situações em que nós vamos nos atrapalhar. Imagina se o bambu tivesse um monte de galho, como é que eles iam ficar juntinho? Não dá, né, Jane? Não dá. Vai ficar juntinho ali, o bambu não consegue. Então nós precisamos sim ter o nosso objetivo, que é subir. O bambu não cresce para os lados, ele cresce para cima. Ele cresce para cima. Você quer crescer para cima, irmão? Amém? Você quer crescer? Amém? Amém? Para cima. O objetivo nosso é o alto. O objetivo nosso é o céu. O objetivo nosso é Deus. Amém. Uma outra aplicação que eu vejo também, irmãos, do bambu é o seguinte. Uma aplicação bem bacana. O bambu... Bota para mim de novo ali, Samuel, por favor. Já tem uma outra foto. Ó. Isso ligeiro. Ó. Ali, ó. Vocês estão vendo que ela é cheia de nós, assim. Cheia de nozinho. Porque se ela fosse uma árvore inteira sem nós, ela ia quebrar. Mas como ela tem nós, ela tem mais resistência. Sabe por quê? Porque o bambu é oco. O bambu é oco. Então ele tem nós para dar essa. E a aplicação que eu faço, eu vou fazer um trocadilho aqui do estudo que fez. O bambu é cheio de nós e não cheio de eus. Os nós são as pessoas que nos ajudam a progredir. E muitas vezes também os nós são as dificuldades que nos ajudam a crescer. A nossa vida, quando nós crescemos, ela sim tem muitos nós. Muita luta, irmão. Muita batalha. Nós somos forjados na batalha. Provados como o ouro. Nós somos assim, como o bambu. Estamos cheios de calos? Sim, estamos. Para você aprender a tocar violão, você tem que ficar com calo no dedo. Contrabaixo, enfim.
E aí você aprende e passa por aqui. Mas você precisa passar muitas vezes pelos nós da vida para poder crescer. E que ele é cheio de nós, também aplicamos que é cheio de nós, pessoas à nossa volta, e não cheio de Deus. Outra coisa que eu aprendo, irmão, é que o bambu, como eu falei agora, ele é oco. Ele é vazio por dentro. Ele é oco. E nós podemos aplicar isso para a gente pelo seguinte: quando nós estamos vazios de nós mesmos, o Senhor consegue nos encher com o Espírito Santo dele. Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Amém? Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Amém? Sabe o que é cheio do Espírito Santo de Deus? Amém? Me diga uma coisa que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Fala em línguas. Oi? Paciência. Fé. Oi? Presença de Deus. O que mais uma pessoa cheia do Espírito Santo faz? Fala de Jesus, está no centro da vontade de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ora pelas pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está com vontade de fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Nós estávamos falando, foi quinta-feira, eu acho que no culto de oração, um texto muito interessante da palavra de Deus. Estava aquele coxo na porta do templo chamado Formosa, e aquele coxo era trazido todos os dias. E ele era coxo de nascença. E aí Pedro e João entrando no templo, depois do Pentecoste, bombando no Espírito Santo: me dá uma esmola, senhores. E Pedro e João disseram assim: eu não tenho prata ou ouro, mas o que eu tenho, que é o Espírito Santo de Deus, eu te dou. Levanta e anda. Ô, meu irmão, cheio do Espírito Santo você pode fazer milagres. Você está cheio do Espírito Santo, você pode fazer maravilhas em nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus. Muitas vezes o irmão está sentado aqui no banco, ou o seu amigo está triste em casa, e você cheio do Espírito Santo: eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho a cura da tua doença para te dar, mas em nome de Jesus eu tenho uma coisa que pode te ajudar. É a palavra de Deus, e eu te digo agora em nome de Jesus que isso é assim, assim, assim. E a pessoa pode ser curada, a pessoa pode ser salva, a pessoa pode se levantar do seu leito de dor. Amém, querido? Você crê realmente? Amém? Nós cremos que quando estamos cheios do Espírito Santo podemos fazer milagres em nome de Jesus. E Deus quer isso para mim e para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós somos flexíveis à voz do Espírito Santo, somos flexíveis, somos humildes. Nós estamos ocos por dentro para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Diga comigo bem alto: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para transformar. Meu irmão, se a dor está grande, se a luta está grande, se você não tem vontade de fazer as coisas que Deus quer que você faça, baixa a tua cabeça, seja flexível, chega aos pés de Deus. Chega aos pés de Deus. Ele está dizendo para nós nessa noite: chegue aos meus pés. Ele está dizendo para nós nessa noite: chegue aos pés, chegue à minha cruz. Chegue à minha cruz que você vai ver o que eu vou fazer com você. É nessa noite que Deus quer fazer a mudança na tua vida. Não é ontem nem hoje, é agora. Deus quer fazer transformações na tua vida, irmão. Deus quer fazer milagre na tua vida. Vamos deixar Jesus fazer. Eu me abro, Senhor, para as obras do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Temos que nos abrir para as obras do Espírito Santo. Deixar. Paulo falou assim: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Um dia nós vamos estar lá em cima, irmão. Um dia nós vamos ao céu.
E muitas vezes eu vejo irmãos tristes quando nós falamos dessa realidade. Meu irmão, quando nós falamos que vamos para o céu, nós temos que pensar que nós não temos como multiplicar as vezes que essa vida vai ser melhor. Porque lá no céu, lá no céu, não vai ter dor, não vai ter choro, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Lá em Apocalipse diz assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro derramado naquela cruz que nós vimos aqui. E uma última coisa que eu aprendo com essa planta é que quando ela está seca, ela se quebra. E o que faz o bambu secar? Quando ele é tirado da raiz. Você corta o bambu, fazer uma taquara, levantar as roupas no varal, né? Fazer uma vara de pescar, quem sabe? Enfim, um monte de coisa. Mas ela se quebra porque ela está seca. Muitas vezes nós, irmãos, quando estamos secos de Deus, nós estamos quebrados. E aí a gente fica pensando assim, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Eu não consigo. Mas nós estamos secos de Deus. E nós estamos quebrados. Agora quando o bambu está verdinho, ele está verdinho ali, ele está lá em cima, E vai. E vocês já notaram uma coisa? Que o bambu, ele é mais flexível nas suas pontas lá em cima? Notaram isso? Você pega um bambu e fala aqui, balança de um lado para o outro, e lá em cima ele faz aquele jogo assim. E uma aplicação que eu faço para nós nessa noite, irmão: quanto mais alto nós estivermos, mais flexíveis nós seremos às adversidades da nossa vida. Amém, querido? Creia nisso, irmão. Quanto mais altos nós estivermos, menos chances de quebrar nós temos. Nós precisamos estar no alto. O bambu, ele cresce para cima. Ele não cresce para os lados. O objetivo dele é o alto, o alto, o alto. Lá em Isaías fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quantos aqui gostariam de ver Deus sentado num alto e sublime trono? Você gostaria de ver? Gostaria de ver? Amém? Eu gostaria de ver. 24 anciãos na sua volta, né? Os 4 seres viventes. E quando tocava a trombeta, eles jogavam as suas coroas e diziam ao que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. E sabe quando é que aconteceu isso? Sabe quando é que aconteceu essa cena? Essa cena de os 24 anciãos jogarem as coroas? Sabe quando é que aconteceu, irmão? Sabe quando é que os 4 seres viventes se jogam e se prostram e dão glória a Deus? Sabe quando é que aconteceu isso, irmão? Sabe? Está acontecendo agora, nesse instante. Porque constantemente isso acontece. Lá Deus está sentado no trono, porque Ele está nesse lugar agora. Amém, querido? Deus está sentado num trono. Ele não está morto numa caverna lá em Israel, lá em Jerusalém. Ele está vivo. Ele está vivo e reina. É real. Eu creio nisso. Você crê junto comigo, irmão? Amém. Ele não está morto. Eu não sirvo a um Deus morto. Eu sirvo a um Deus vivo. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Amém? Pense nessa planta junto comigo. Você pode fazer as várias aplicações que você achar que pode acrescentar nessa palavra. Mas a principal, nós temos que ser flexíveis às situações. Estou triste? Está ruim? Está mal? Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos nos curvar. Vamos nos curvar e entender que Deus tem o melhor. Amém, querido? Deus tem o melhor. Pro alto. Pro alto. Eu vou descansar.
A última resposta vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Antes um pouquinho ele canta assim, ó. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Meu irmão, mesmo que isso não aconteça agora, o que Deus quer de nós é que nós sejamos sábios ao ponto de saber passar fome ou ter um monte de coisa para comer, passar frio ou ter um monte de roupa para vestir, passar dificuldades no serviço, na escola, no lar, e também está tudo bem. Nós temos que saber viver em toda e qualquer situação. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu vou chamar o ministério aqui na frente comigo. Eu creio que louvorzão é um momento de alegria, um momento de celebração. Mas eu também creio que louvorzão é um momento de cura, de restauração. Se eu fosse contar para vocês as histórias dos louvorzões aqui, irmãos, seriam bastante. E Deus fez grandes mudanças na minha vida, na vida de muitos irmãos, em reuniões como essa. E eu creio que Ele pode fazer isso na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, eu me coloco aqui na frente de uma forma que assim, eu digo assim, eu recebo essa palavra, Senhor, na minha vida. Eu recebo. Eu estou aqui já. Nós vamos cantar um cântico que fala: Senhor, me dá um coração que é igual ao teu, para poder entender isso. Eu quero convidar você, se você ouviu essa palavra, e se você quer assim, ó, André, Pastor Giovanni, Pastor Gastão, eu quero crescer que nem essa planta. Eu quero ser flexível nas situações. Eu queria convidar você a vir aqui comigo, eu já estou aqui. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, quero convidar você, se você puder ficar em pé junto comigo. Você pode ficar em pé junto comigo? Bem, nós vamos orar nessa hora. Quero orar por você. Ou melhor, eu vou pedir para o Pastor Giovanni e o Pastor Gastão orarem por você. E convidar você que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Precisamos aprender a confiar em Deus cada vez mais. Em nome de Jesus.